Nós estamos gravando uma série de vídeos de voice session e agora nós vamos fazer um voice session sobre como criar um roteiro de podcast. E falando de um roteiro de podcast, né? Então o título seria Como criar um roteiro de podcast bem estruturado. E eu já elaborei aqui para vocês. Optamos por montar uma tabela que deixa separado cada parte de quem fala e vinheta para a fala e os tópicos, e fica mais organizado. No roteiro do podcast, desculpe aqui meu pigarro, apresentador 1, bem-vindos ao primeiro episódio da Leitura Além, apresentação da pessoa. Eu me chamo Júnior e vou apresentar para vocês hoje o nosso podcast. O apresentador 2, a pessoa vai falar sobre o livro. O livro escolhido para discutirmos neste primeiro episódio é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Um exemplo, né? O livro da autora e tal, vai falar da autora, 1997, no Reino Unido e tal. E aí você vai discorrer aquele assunto. Vem uma vinheta de abertura. A vinheta entra. E aí você vai discutir a 1 e a 2, a pessoa 1 e a 2, falando sobre o livro. E aí vai dividir em tópicos. Vamos supor, começo do livro, apresentação do livro, morte dos pais do Harry e tentativa da morte dele. Tópico 2. Tópico 3, apresentação dos outros personagens, introdução ao mundo. Livro infantil, nossas impressões quando lemos pela primeira vez. E dificuldades, o que marcou, tópicos e tópicos e tópicos. Então, você tendo isso num papel, você vai conseguir gravar o seu podcast de maneira conexa, conexando as ideias. Então, estruturamos o roteiro base desta maneira para apresentá-lo de uma forma geral, para ser seguido na maioria dos episódios. Tem um roteiro para cada tipo de podcast. A maneira como o roteiro a base é apresentada, dependendo do formato, o estilo, se for completamente uma conversa, muitas vezes nem é necessário um roteiro. Você vê que aqueles podcasts de televisão ou de internet, YouTube, eles não usam roteiro, né? É uma conversa informal. Caso seja com um texto fixo, para cada episódio, como o podcast Escriba Café, no qual um texto a respeito do assunto é falado. Minha experiência própria aqui se você vai gravar para aplicativos, use textos, se você é bom em texto, em roteiro, em redação, melhor ainda, porque o seu conteúdo vai ficar educativo, didático e tal. Se for entretenimento, né, uma conversa informal, ela traz espontaneidade para o podcast. Eu acho isso fantástico, eu acho isso muito legal. Mas há podcasts que falam de marketing, há podcasts que falam de tecnologia, há podcasts que vai falar sobre o conhecimento. Então, para cada tipo de podcast vai surgir um tipo de roteiro, um tipo de redação. Então, beleza? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!